Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acabei de falar recentemente em um dos meus vídeos no Instagram, que é a relação entre religião e psicologia. Como eu disse, existem várias coisas que comunicam entre si, várias formas da gente entender isso, e uma das que eu acho mais interessante e que mais dá para a gente ver, principalmente na mídia, é a existência de um conflito do bem contra o mal. Sempre tem, principalmente nas religiões ocidentais, né? Nas religiões que vêm do catolicismo, que vêm da Bíblia, né? Que existe Deus, claramente, a figura do bem, existe o inimigo, que é a figura do mal. E sempre tem esse conflito, sempre tem uma guerra, uma briga, sempre tem um que tem uma vontade diferente da do outro, e a vontade de um tem que prevalecer por meio de força. O bem tem que ganhar do mal, tem que conquistar o mal, tem que destruir o mal. E dá pra gente ver muito bem isso, porque Deus expulsou Lúcifer dos céus. E hoje em dia, né, segundo o entendimento do catolicismo, a gente sofre a influência dos dois e a gente tem que dar preferência a Deus porque é o certo. Porque Deus ganhou do mal e a gente tem que ajudar nesse conflito. E sempre existem pessoas que tentam deixar o mal prevalecer. E é uma relação conflituosa em que tem brigas, tem guerras e só dá para um vencer. Não dá para ter um entendimento. E é interessante porque existe um contraste muito grande disso, por exemplo, com o budismo, que é uma religião muito predominante no Oriente. E dá para a gente ver porque nas mídias ocidentais tem muito isso, que inclusive é um tipo de história que a gente chama de jornada do herói, em que tem o protagonista, e existe claramente um antagonista, e o protagonista tem que vencer do antagonista, tem que ir lá e destruir o mal. Como, por exemplo, Harry Potter, né? Tem o Harry, que é o bem, e tem o Voldemort, que é o mal. E o Harry tem que acabar com o mal, né? E a trama toda é basicamente envolvida nisso. Se você for ver Harry Potter, do primeiro até o último filme, é basicamente isso. É o bem tentando derrotar o mal. E quando a gente vai ver em histórias que vêm mais do Oriente, por exemplo, filmes, séries ou animes que são da China, do Japão, acontece muito mais de ser uma história diferente, que às vezes até tem um conflito, às vezes até tem o bem e o mal, mas não é tão prevalente. E acontece muito mais de ter um mal que às vezes não é o antagonista, às vezes até é o antagonista. E acontece de o herói conversar com o vilão e através de um ver o ponto de vista do outro, de entender o que o outro está passando, de ter um diálogo, de ter uma explicação, o vilão até acaba indo para o lado do herói. Acontece muito isso em mídias orientais, de simplesmente o vilão ir para o lado dos personagens que são do bem. E é uma coisa que eu acredito que faria muita diferença na vida de todo mundo. Eu acredito que a gente tentar buscar mais o entendimento, tentar ver o lado do outro, tentar buscar o diálogo, tentar buscar a resolução do conflito sem ser através de guerras, através de força, através de você destruir o outro, através de você obrigar o outro a fazer o que você quer, mas simplesmente de você entender o lado do outro e de você tentar fazer o outro entender o seu lado e convencer ele de que talvez o que você acredita realmente é o certo. Talvez alguma parte do que o outro acredita é mais certo que o que você acredita. Talvez você precise mudar um pouco também. Quase todo mundo, posso até dizer que todo mundo precisa mudar alguma coisa. Todo mundo tem que melhorar. Todo mundo tem algum defeito, alguma falha que precisa corrigir. E quando a gente dá espaço para o outro conversar com a gente, explicar o lado dele, explicar por que que ele acha que a gente está errado, o que que ele acha que a gente precisa melhorar, o que que a gente poderia, por exemplo, tentar entender de diferente, qual outra perspectiva que será que a gente não está vendo. Eu acredito que isso ajuda muito mais a gente a crescer.
Inclusive, isso dá para a gente ver muito bem no que eu estava falando antes. No budismo, não é o bem contra o mal, é você contra você mesmo. O vilão no budismo não é um agente externo, uma criatura do mal, uma pessoa ruim. São seus defeitos. É o que você precisa trabalhar em si mesmo. O que você precisa melhorar em si para se tornar uma pessoa melhor. E é assim que a gente vê realmente, como eu estava falando, nas mídias orientais. Porque a jornada do protagonista não é essa jornada de, eu preciso trabalhar minha força e conseguir uma arma especial, conseguir algum poder para eu conseguir destruir o mal. É, o que que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor, para conseguir ajudar os outros, para conseguir tornar o mundo um lugar melhor através do meu aperfeiçoamento. O que que eu posso fazer para lidar com os meus defeitos, para exaltar as minhas qualidades. E, inclusive, a parte de lidar com os defeitos é muito mais prevalente. E eu acredito que é muito mais importante na nossa vida. Muitas das vezes, o problema não é que você precisa desenvolver alguma qualidade excepcional, que você precisa ficar mais forte, você precisa ficar mais inteligente. Às vezes, o problema é você precisa trabalhar nos seus defeitos para resolver um pouco deles. Talvez você precisa lidar um pouco com a sua impaciência. Talvez você precisa melhorar um pouco a sua intolerabilidade e se tornar uma pessoa mais tolerante. Às vezes você precisa aprender a conversar de um jeito mais calmo. Às vezes você precisa aprender a controlar a sua raiva. Às vezes você precisa aprender a não depender tanto de estímulos externos. E isso eu acredito que ajuda muito mais a gente do que simplesmente ficar pensando qual qualidade eu posso melhorar para me tornar uma pessoa excepcional e acabar com o mal do mundo. Porque isso é impossível, não dá para a gente acabar com o mal. Infelizmente, a gente vive em um mundo em que não é assim que acontece. A gente vive em um mundo em que o problema não são os outros desse jeito. Não é que existe um vilão que está lá fora da sua casa, que está esperando você sair de casa para te pegar de surpresa. Não existe. Pode até existir alguém no seu trabalho que tem algum conflito com você, que faz alguma coisa que você não gosta, mas mesmo nesses casos, muitas das vezes o que você precisa fazer é ou aprender a conversar com ele de uma forma que você convença ele a não fazer mais aquilo, ou você aprender a não se deixar ser afetado por aquilo, ou muitas das vezes você precisa simplesmente encontrar algum outro lugar que é mais saudável para você. Porque, inclusive, isso traz um pouco para o estoicismo. Tem muita coisa que não dá para a gente resolver. Tem muita coisa que a gente precisa simplesmente aceitar. Tem muita coisa que a gente precisa olhar e pensar: o que que eu posso tirar de bom dessa situação e sair dela? Porque às vezes a situação não tem como melhorar e ficar perfeita. E o que que eu posso fazer para o meu chefe largar de ser tão chato e colocar alguém no lugar dele? Não dá. Muitas das vezes isso é impossível. O que dá para a gente fazer é se tornar uma pessoa melhor através do aperfeiçoamento espiritual e realmente lidar com os nossos defeitos. E por meio disso, a gente consegue realmente ter uma convivência melhor com os outros, ter mais qualidade de vida, estar em um lugar em que a gente consegue ficar mais feliz. Eu acredito que assim, claro que não estou falando que cristianismo é errado, inclusive eu sou cristão. Eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia e eu acredito que tem muita coisa que pode ajudar a gente do cristianismo. Mas eu acredito que essa ideia prevalente e insistente e tão fixa em um conflito, em um inimigo, isso atrapalha demais. Eu já vi tanta gente que foca demais nisso e deixa esse outro lado de escanteio e não pensa assim, o que que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? E fica sempre pensando, o que que eu posso fazer para acabar com o inimigo? O que que eu posso fazer para não deixar o mal prevalecer?
Sendo que, infelizmente, na maioria das vezes não existe mal. Infelizmente, muitas das vezes o problema está dentro de nós. E eu posso falar isso por experiência própria. Eu mesmo, hoje estou com 29 anos. Eu posso dizer que eu melhorei tanto nos últimos 10 anos porque eu foquei muito em pensar o que que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor. O que que eu posso fazer para lidar com os meus problemas e não para obrigar o mundo a deixar de ser tão ruim. E não o que que eu posso fazer para que o mundo se torne um lugar mais tolerável. O que que eu posso fazer para me tornar uma pessoa mais tolerante. E grande parte disso vem do meu estudo sobre o budismo. Grande parte disso vem sobre eu pensar o que que eu posso fazer para ficar feliz, o que que eu posso fazer para me odiar menos, o que que eu posso fazer para sentir menos raiva e para parar de quebrar as coisas quando eu sinto raiva e parar de xingar os outros, porque eu fazia isso. Graças a Deus, hoje em dia eu posso dizer que eu consegui parar. Hoje em dia eu não faço mais isso, porque eu pensei, o que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? O que que eu posso fazer para que a minha presença no mundo seja positiva? Se isso te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal e confere os meus próximos vídeos, porque eu gosto muito de fazer vídeo assim, que com o objetivo de tentar ajudar os outros a se entender melhor, a entender melhor a vida. E se você conhece alguém que pode aprender alguma coisa sobre isso também e que pode tirar alguma coisa de bom desse vídeo, compartilhe ele.